CPMI dos atos golpistas. Deputado federal Rubens Pereira é um dos nomes indicados pelo PT para compor essa CPMI. A definição deve ser feita na próxima semana. Sobre esse assunto, eu e o Juliano conversamos agora com o deputado. Deputado, bom dia para o senhor. Primeiro, o governo vai enfrentar mais dificuldade para passar ali pela Câmara do que pelo Senado para conseguir uma base consistente? Bom dia. Bom dia. Na verdade, não. Inicialmente, o governo entendia que a investigação feita pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal era suficiente. Nós já temos mais de 300 pessoas denunciadas. Foram denunciadas pelo Procurador-Geral da República e essas denúncias foram aceitas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós achávamos que era suficiente. Mas como a oposição, tanto na Câmara como no Senado, insistiu tanto e o governo não teme a investigação, nós resolvemos até mesmo concordar com ela. Então, o governo tem segurança que terá a maioria dos membros, tanto na Câmara quanto no Senado, porque os blocos que indicam os membros têm, na sua maioria, na sua base, deputados governistas, e os líderes também são deputados governistas. Então, nós temos tranquilidade de que ali não será um palco para fazer estardalhaço, e o que nós queremos é que, de fato, a investigação ampla aconteça. Explica melhor o que aconteceu. Houve omissão. Inclusive, hoje, na capa da Folha de São Paulo, tem algumas informações sobre alertas que teriam sido dados tanto para o Ministério da Justiça quanto para a GSI 2 dias antes, no dia 6 de janeiro, sobre a possibilidade de violência nos atos do dia 8. Mas, na verdade, o que houve foi um vazamento parcial de informações. Quando há algo parcial, pode levar a entendimentos equivocados. As primeiras imagens deu a entender que o general G. Dias estaria envolvido. Mas ninguém pode fazer uma interpretação com base em uma parte. Isso corria em segredo de justiça. Seria um absurdo se, por exemplo, a Casa Branca divulgasse clandestinamente 160 horas de filmagem das suas câmeras de vigilância. Até esse vazamento tem que ser investigado. Repare que quando nós olhamos o todo, percebemos que o coronel G. Dias, na verdade, estava desobstruindo o terceiro andar. Estava fazendo com que os manifestantes saíssem do terceiro andar, desocupassem. E o que a gente viu foi manifestantes tentando assaltar até mesmo caixa eletrônica. Então, o que nós queremos? A investigação ampla e restrita, não feita com base em recortes específicos de vazamento ilegal. O que nós acreditamos é que a CPI vai ajudar, então, a trazer mais luz. Uma certeza eu tenho. Nesse processo do dia 8, o governo é vítima. Ele não foi o autor do golpe. O que houve não foi algo contra o governo, contra um partido político. Foi um atentado contra o Poder Executivo, o Poder Legislativo nas suas duas casas e o Supremo Tribunal Federal. O que nós queremos é investigar para que atos como esse não se repitam mais na história brasileira. Bom, a disputa ali por uma cadeira nessa CPMI está bem movimentada, bem acirrada aí em Brasília e o senhor é um dos que disputam, né? Um dos indicados ali do PT para poder compor essa CPMI. Como que está, digamos assim, a briga ali para conseguir, por exemplo, uma base governista maior na CPMI? O prazo de indicação vai até hoje, sexta-feira, e aí se algum partido ou líder não indicar o membro, aí o próprio presidente do Congresso Nacional pode fazê-lo, respeitando a proporcionalidade. Em relação à relatoria e presidência, o próprio nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, não almeja por entender que o melhor para a investigação é que seja alguém mais neutro. O ideal é que não seja nem do PT, Partido do Presidente da República, nem do PL, que é o partido que está mais envolvido, digamos assim, em toda essa discussão. Então, é razoável que a presidência e a relatoria fique com algum dos partidos mais ligados ao centro democrático e é alternada a presidência de uma casa, a relatoria de outra. Nós não estamos preocupados com quem será o presidente ou o relator. Nós, enquanto governo, estamos preocupados que essa CPI não atrapalhe a pauta do Congresso Nacional. A CPI é uma pauta basicamente da política. O que nós queremos mesmo é discutir o PL da fake news, discutir as novas regras fiscais, discutir a reforma tributária. Então, o único receio que o governo tem em relação à CPI é que, de alguma forma, ela atrapalhe o andamento da pauta. Tanto é assim que o próprio regimento da Câmara dos Deputados já diz, olha, pode ter no máximo 5 comissões funcionando ao mesmo tempo, porque sabe que se tiver comissão demais, atrapalha o andamento da pauta. E isso nós não queremos. A nossa prioridade é a pauta dos projetos que, de fato, podem garantir a retomada econômica, a volta dos empregos e mais justiça social. O senhor já teria alguma indicação de como pode proceder, quais nomes poderiam ser destacados para esses 2 cargos, presidência e relatoria?
Não, ainda não. O rumor mais forte que nós tivemos era o nome do deputado André Fufuca, que é líder do PP. Mas ontem ele assinou uma carta declinando da indicação. Mas provavelmente o perfil será assim, um deputado do centro, de um dos partidos que pode até ter diálogo com a base, mas que não necessariamente seja aliado do governo, e nós temos tranquilidade em relação a essa definição. O que nós não queremos? Extremos. Entendo que tanto o relator quanto o presidente da comissão, quanto menos próximo do extremo ele tiver, melhor é para garantir o andamento das investigações. Bom, o senhor falou sobre a PL das fake news, queria aproveitar porque também é o assunto do dia, né? Orlando Silva retirou vários pontos desse projeto inicial, justamente para a tramitação ficar mais fácil, podemos dizer assim, e agradar um pouco ali a oposição que estava pedindo algumas mudanças. Entre elas, por exemplo, a retirada da agência reguladora. Alguns deputados apontaram que, por exemplo, a Anatel poderia fazer esse trabalho, o que pode ser prejudicial para o andamento, para essa lei realmente funcionar. E também a colocação da imunidade parlamentar, o que pode também favorecer deputados, por exemplo, da extrema-direita, que pediram realmente isso e confundem um pouco ali a liberdade de expressão com censura. Como que o senhor viu essas mudanças propostas pelo relator Orlando Silva? Isso é próprio do jogo parlamentar. Nós não acreditamos em uma proposta inicial que seja perfeita e acabada e que, portanto, ela deve ser votada sem nenhum tipo de alteração. Não, isso não seria democrático. Nem mesmo as matérias de iniciativa do governo, nós temos esse entendimento. Então, o papel do legislativo é justamente esse: aperfeiçoar, moldar, modelar o projeto. Acredito que o resultado final será ainda melhor aquele que for possível garantir a aprovação. Nós já tivemos a aprovação da urgência na última reunião, na última quarta-feira, o que mostra já uma diferença por quase 40 votos, portanto, quase 10% da Câmara dos Deputados, o que mostra que é uma tendência de maioria. Acreditamos que com esses avanços do deputado Orlando Silva, vai garantir uma aprovação com ainda mais tranquilidade. A previsão de votação, terça e quarta-feira. O que entrou de imunidade parlamentar na fake news está basicamente na Constituição. Ao meu ver, nem seria necessário ser redigido novamente, porque já está na nossa Constituição, que é a nossa principal lei. De toda forma, para dizer que não corre o risco de prejudicar algum mandato parlamentar, se repetiu o texto para dar ainda mais garantia. Mas isso a gente tem que fazer uma diferenciação entre o uso e o abuso. O uso permite que qualquer parlamentar faça uso das redes sociais. O abuso, que é usar a imunidade para cometer crimes, calúnia, difamação, discurso de ódio, esse não há lei que permita. Então, nesse caso, a lei vai prever apenas para garantir essa extensão do uso da imunidade nas redes sociais. Deputado, para finalizar, eu vou insistir numa pergunta que eu fiz lá atrás sobre a composição da CPI do dia 8 de janeiro, ou CPI do golpe, cada partido está chamando de um nome já nessa disputa de narrativa. O senhor falou realmente que vocês não querem a presidência, mas e os outros cargos? Como é que está essa disputa? Vice-presidência, por exemplo, o PL disse que vai disputar essa vaga. Aí, nesse caso, eu vou recorrer a um ensinamento bíblico que foi convertido em uma sabedoria popular, um ditado de sabedoria popular. Cada dia com sua agonia. Hoje o debate é justamente sobre a indicação dos membros. Depois que nós olharmos os membros, aí eu te confesso que o governo vai contar as garrafinhas para saber se pode almejar algum cargo, para saber como serão os trabalhos. Então, essa é a briga, a discussão da próxima semana. Hoje é apenas as indicações. Qual o nome da CPMI? Por enquanto é do 8 de janeiro. Eu quero é que investigue. Tá certo, então, deputado Rubens Pereira, deputado do PT do Maranhão, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigada, deputado. Obrigado.